Tirar o óculos. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos, né? Nesta noite, eu estou aqui substituindo o nosso querido Diácono Lucas, por motivo de saúde, né? Ele não pôde estar aqui conosco, fazendo essa entrevista, né? Entre amigos, entre irmãos aqui da nossa igreja, e futuramente também estará conosco pessoas que também são evangélicos de outras denominações e tem também testemunho que pode trazer edificação e aumentar a nossa fé, né? Hoje nós estamos com nosso presbítero Neilton, ele está aqui conosco para a gente comentar alguma coisa, um testemunho. Quero avisar os irmãos que não vai ser como o Diácono Lucas, né? Ele tem esse jeito dele, tem essa facilidade de fazer as coisas, né? Foi determinado para essa função, mas hoje eu estou aqui substituindo, né? E vamos lá, e Deus estará conosco. Querido presbítero Neilton, a paz do Senhor. Amém. Meu querido irmão presbítero Neilton, vamos falar agora da sua infância. Como foi a sua infância, se o senhor nasceu num berço evangélico, se não nasceu. Diga primeiramente para nós o nome dos seus genitores. A paz do Senhor para todos, né? É uma satisfação imensa estar aqui nesse podcast, né? E para mim é um privilégio. Eu fui privilegiado porque estou diante do meu pastor presidente, Felipe Balbino. Ele está me entrevistando porque o Diácono Lucas está ausente, como ele mesmo falou, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus pais, na verdade, meu pai se chamava Antônio Ferreira de Lima, porque ele é falecido. Minha mãe se chama Arlete Francinete de Lima, está viva, né? Glória a Deus. 83 anos, tem saúde, tem até mais do que a própria minha saúde mesmo. E o senhor foi criado onde? Nascido onde? Eu nasci num lar católico, né? Como se diz. Mas não sei o que é a igreja católica. É porque quando a gente não é cristão verdadeiro, né? Diz que é católico, né? Mas minha mãe, até hoje, ela, infelizmente, né? Mas Deus está trabalhando, ela diz que é católica, mas ela não vai à igreja católica. Não vai, quer dizer que ela não é praticante, né? Porque existe o católico normal e o católico praticante. Isso. O praticante é aquele que ele aceita o catolicismo e vai para as missas, vai para os eventos, né? Que ele pratica mesmo. É assíduo, né? Pronto, aí chama-se o praticante. Mas ela não é. Pode ter sido antes, mas já faz muito tempo que eu não vejo ela ir à igreja católica. E a gente está orando para ela vir para a igreja evangélica. Amém. E Deus está trabalhando, eu creio. E o senhor nasceu onde? Para sua terra natal? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Nasci na base aérea do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Meu pai era militar da aeronáutica e eu tive o privilégio de nascer dentro da base aérea. Até morar lá, nós moramos. Né? Eu não me lembro, porque era novo, tinha 2 anos, e ele foi transferido para cá, para o Recife, eu tinha 3 anos de idade. Aí cheguei aqui no Recife com 3 anos de idade. Praticamente eu só fiz nascer no Rio Grande do Norte. Quer dizer que o senhor é filho de militar, de marinheiro. Da aeronáutica. Da aeronáutica, né? Aeronáutica, Tá bem, graças a Deus. E lá em Natal, na sua infância, como foi a sua infância lá em Natal? Não, lá praticamente não tive, né? Que eu saí de lá com 2 anos, 3 anos. Só fez nascer. Só fiz praticamente. Só tirou o registro. Isso. Né? Potiguar, é? É, Potiguar. Você foi para Potiguar e voltou para o Recife. Aí ele foi transferido para Recife. Para cá, para a base aérea aqui no Jordão. No Jordão. Aí foi criado no Jordão. Aí fui criado aqui no Jordão. Depois ele faleceu, nós viemos para Ouro Preto. Eu com 11 anos de idade, mas também já comecei a me lembrar das coisas, né? Assim que saiu de Jordão, eu tinha 6 anos quando meu pai faleceu. Me lembro muito pouco dele também. 6 anos é pouco tempo. E de lá para cá, e viemos para Jordão.
Não, viemos de Jordão, saímos para Ouro Preto, Maranguape, Jardim Paulista. Me diga uma coisa, meu presbítero, né, sobre a sua infância. Como é assim ser criado sem um pai assim? Olha, Foi difícil? muito difícil, Muito difícil, né? mas para a honra e glória do Senhor, eu tive 5 irmãos, Sempre homens, Wilson, Valdir, Nilson, Neilson. 4 irmãos, né? Homem e uma mulher, o Wilma. eu, E esses foram meus espelhos. Deus espelho. Fui espelhado O senhor por era eles. mais novo? Mais novo, sou mais novo. Mais novo. Então, meus irmãos, até hoje, nós somos amigos, sempre estamos se comunicando com o outro. E eu cresci, não meu pai me ensinando, mas eu fui espelhado pelos meus irmãos, porque eles eram pessoas boas, né, e me ensinavam algumas coisas. Ao invés de quem dava puxão de orelha em mim, ao invés de ser meu pai, eram meus irmãos. Quando eu aprontava, meus irmãos que me Corrigia, corrigiam. te ensinava, Mas né? aí eu agradeço a Deus por isso, que até hoje nenhum deu para errado, né, nenhum fez coisa errada. E minha mãe também foi uma vencedora, Uma né, porque guerreira, criou né? todos esses filhos. O mais velho hoje tem 65 anos, mais ou menos. E quando meu pai faleceu, ele tinha 18 anos. Praticamente era um jovem, né? Jovem adolescente. E daí então, minha mãe soube criar todos, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui. Já faleceram dois, né? Dois, né? Mas assim, na sua juventude, alguns foram casando, o senhor ficou com a mãe. Foram casando, né? O mais velho foi por ordem, né? Foi por ordem? Mais velho casou, depois o outro, encostar mais velho, depois minha irmã. E veio meu outro irmão, foi por ordem, tudo por ordem, descendo. E eu fui o mais, por último, né? Que casou. Não, na verdade eu fui o penúltimo, o último foi o encostado a mim, que é um ano mais velho do que eu. E nessa trajetória, né, eu disse sua mãe, né, uma guerreira, porque a gente vê. Agora, é interessante que a gente fica observando. Tem pessoas que botam a culpa para ser alguma coisa ruim, porque não teve um pai, criação. Não teve uma mãe que cuidasse de mim, aí se apega nisso, aí vai para o que não presta. E a gente está vendo um exemplo aqui que isso não é real. Isso não é real, né? Porque o senhor isso é até uma desculpa, né? Desculpa, é um álibi que eles pegam, né? Porque a gente está vendo aqui que o senhor foi criado sem pai, mas virou um cidadão de bem, porque a sua mãe, seus irmãos estavam ali para ensinar um ao outro, e estavam todos atentos um ao outro, e corrigindo, e esse chegou. Mas a pergunta é a seguinte: durante essa trajetória de infância, teve dificuldade, vocês passaram dificuldade, enfrentaram problemas difíceis? Olha, meu pai, quando era vivo, ele era do mundo, como se diz, ele gostava de beber e fumar. Bebia e fumava muito. Então, apesar dele ser um militar, mas o salário dele não dava para nada, porque ele bebia muito. Quando ele recebia o dinheiro, muitas vezes minha mãe disse que ele já chegava praticamente sem dinheiro em casa. Aí foi muito difícil. Aí o que acontece? Aí teve problemas difíceis, dificuldade, né? Mas de novo. Aí o que acontece? Vou perguntar novamente. A gente fica impressionado porque nos tempos atuais a gente vê que tem famílias que é muito difícil criar os filhos sem uma presença masculina, né? Mas a sua genitora, a sua mãe, ela teve punho forte, né? Juntamente com seus filhos, criou todos os filhos, podemos assim, até assim dizer, se fosse criado no evangelho, no temor da palavra, né? Mas ela criou realmente com respeito, com educação, e vocês tudinho, hoje são exemplos, né? Somos exemplos, não, desde o começo, se for perguntar a ela, ela vai dizer que não teve problema com os filhos, né? Muitas vezes a mãe tem um filho só e não tem paz, né? Porque o filho dá muito trabalho. Muito trabalho. Tem muitos vícios, mas para a honra e glória do Senhor, Jesus vem nos ajudando até aqui, porque
e ajudando ela também, porque ela não teve muita dor de cabeça com isso. Aí você passou a sua infância todinha em Jaboatão, ali, Olinda, Recife, né? esse Jordão, Jordão é Jaboatão. Jordão, Jaboatão. Aí, Não, nossa. Jordão é Recife. Mas na sua juventude, quando chegou a idade do senhor trabalhar, do senhor começar a ajudar a sua mãe, foi fácil arrumar emprego? Foi aquela dificuldade toda? Olha, quando eu completei 18 anos, me alistei, não passei no exército, não, eu queria ser igual meu pai, fui para aeronáutica, mas não deu certo, fui dispensado e eu comecei a procurar emprego. E com 18 anos, ou no máximo 19 anos, eu arrumei um emprego na farmácia dos pobres aqui em Paulista. E dali então, fui trabalhando, nunca passei muito tempo parado. E minha mãe, por ela ficar recebendo a pensão do meu pai, ela não precisava de muito esforço nosso, assim, financeiramente, né? Porque, graças a Deus, o salário dele era bom. E quando ele faleceu, ela ainda recebeu mais uma patente. Que ele era sargento quando faleceu. E hoje em dia ela recebe como se fosse tenente. Tenente, bênção de Deus. Ainda vai para conciliar, né? Dá para conciliar. Aí, graças a Deus, é por isso que eu falo que quando as coisas só eram difíceis, quando meu pai estava vivo. Depois que ele faleceu, ela soube controlar o dinheiro. Mas qual foi uma experiência que o senhor teve na sua juventude, né? Porque quando a gente é jovem, a gente tem uma experiência, porque eu estou vendo que a sua família era uma família centralizada. Era uma família, apesar de ter um pai que bebia muito, mas o restante era centralizado, era firme, era exemplo. E muitas vezes traz para a gente testemunho, né? Testemunho, porque eu conheço famílias que também têm pessoas que na sua família fazem essas coisas, mas a gente vê que a mãe, né, é um exemplo de vida e a vizinhança admira, né? E eu tenho certeza que na sua trajetória de filho lá com a sua mãe, antes de casar e sair de casa, viu a sua mãe passar certos problemas, certas dificuldades. Eu queria que o senhor contasse para a gente uma dificuldade que o senhor admirou na sua mãe, a atitude dela em resolver. O que eu admirei nela foi isso, né? Quando meu pai faleceu, praticamente ela não resolvia nada, quem resolvia tudo era ele. Né? E quando ele faleceu, ela tomou aquilo para ela e tudo ela conseguiu resolver. Tanto que a gente morava em Jordão e ela comprou uma casa em Ouro Preto, uma distância muito grande. Ela quis logo sair daquele convívio ali. E eu não sei exatamente se foi isso, mas o dinheiro, talvez tenha sido o dinheiro que já deu para comprar ali no Ouro Preto. Mas ali ela teve que derrubar a casa quase toda, que era era um embrião, uma casinha. E aí ela teve estrutura para isso, né? Experiência, adquirir experiência, e teve praticamente outra casa, uma casa grande, porque a família era grande. E essa experiência que eu tenho ela como uma guerreira mesmo, né? Porque nem toda mãe muitas ficam perdidas sem saber o que fazer. E no momento ela está morando aonde? Jardim Paulista Baixo, rua 57, número 50. Está morando aqui, pertinho do senhor, né? É bênção de Deus. Nós estamos hoje com o presbítero Neilton, contando seu testemunho de vida, né? Trazendo para nós experiência. Ele nasceu, como ele falou aqui, não em um lar evangélico, mas mesmo assim a sua infância foi uma infância estruturada, uma infância de exemplo para certas famílias, né? Agora vamos conversar com ele a respeito da sua vida, né, de casamento, né, da sua esposa. Ele agora vai contar para a gente se atualmente o nome da esposa dele. Como é que foi conhecer a sua esposa? Minha esposa, o nome dela é Maria Julenilda Lima Gonçalves, conhecida mais por Irmã Ju. Irmã Ju. Uma bênção de Deus que Deus colocou na minha vida, que tem me ajudado nessa caminhada, ajudado nesse ministério que eu exerço aqui na igreja. E
Eu conheci ela lá no Espinheiro, nos próximos de onde eu trabalhava, porque ela vinha do sertão se tratar, né, para médico, porque lá no sertão não tem muito médico. Então ela vinha para aqui, para o Recife, e ficava numa casa de apoio lá no Espinheiro. E essa casa é praticamente vizinha a onde eu trabalhava, uma clínica odontológica. E daí ela passava pela frente, e eu ficava olhando para ela, achei ela bonita, atraente. Glória! E assim eu disse, pronto. E Deus disse, é essa mulher aí que você está precisando. Ei. Aí deu tudo certo. Até hoje o Senhor tem nos ajudado. Mas me diga, quando o senhor conheceu a irmã Ju, né? Conhecida como a irmã Ju. É Julenilza, né? Maria Julenilza. Maria Julenilza, mas a gente conhece ela como Ju, a irmã Ju. O senhor já era evangélico já? Já era evangélico. Já era evangélico, né? Então vamos voltar um pouquinho. Como foi a sua conversão? Minha conversão foi lá em Maranguapium, Pode. na Igreja do Amor. No tempo era a terceira Igreja Batista em Maranguapium, né? E dali antes de ser evangélico, mas Deus já tinha me escolhido, porque eu era do mundo. Deixa eu voltar um pouquinho também, né? Eu era do mundo, e quem é do mundo gosta de farra, gosta de bebida, né? E eu bebia nesse tempo. Mas eu me lembro que, não sei se foi a última vez, ou foi próxima à última vez, que eu tomei um copo de cerveja, e nesse copo de cerveja que eu tomei, eu disse, um dia eu ainda vou ser um evangélico. Tomando cerveja. Tomei um copo da cerveja. Mas você estava sozinho, porque tem vezes que as pessoas Eu estava na casa de um familiar mesmo. Ah, estava com a família. Aí eu disse, um dia ainda vou ser evangélico. Estou tomando esse copo de cerveja, mas um dia eu ainda vou ser um evangélico. E Deus ali já vinha trabalhando, né? Eu creio. E com pouco tempo depois eu deixei de beber, porque a bebida, como Deus já vinha trabalhando, a bebida já estava causando problemas na minha saúde, né? E eu tive que parar de beber. E assim que eu parei de beber, eu procurei essa igreja. E comecei a visitar, né? E gostei de lá e passei 7 anos lá. Mas antes de o senhor aceitar Jesus nessa igreja, o senhor tinha assim um apreço pelos cristãos? Não. O senhor tinha assim achava bonito os cristãos, ou o senhor não queria conversa com os cristãos? É porque quando a gente não tem discernimento, né? Que o inimigo às vezes investe na gente, porque às vezes eu tinha apreço e às vezes eu criticava. Né? Mas criticava como assim? Às vezes xingando mesmo. Né? E muitas vezes era xingando mesmo. Acho que até quando estava bebendo. Era primo de Saulo, era? O senhor era primo de Saulo? Perseguidor. E às vezes ficava xingando. O crente só quer ser santo. Como até hoje tem gente que fala isso. Mas eu pergunto, porque agora eu nasci num berço evangélico, certo? Então essa experiência que o senhor está contando, eu não tenho. Né? Eu não tenho essa experiência, porque eu nasci num berço evangélico, não conheci o mundo, né? E o senhor não nasceu, veio do mundo. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que é que passa pela cabeça das pessoas olhar para um crente e dizer, ele só quer ser o santo, só vai para o céu? O que é que passa na cabeça? É porque não conhece a palavra, né? Não conhece Deus. Não conhecer a gente entende, mas assim, o que vem, qual é o pensamento que o diabo joga na mente? É justamente isso, porque quer ser santo, porque a gente não acredita que a pessoa, quando chega no Evangelho, está no processo de santificação para chegar no estado de santidade. E quem está no mundo não conhece isso, não entende. Não acredita nisso. Não acredita que não, é possível isso. Que não é possível não, que é verdade, né? Que a palavra é verdade. Existe até uma história de uma pessoa que dizia, eu não acredito que o crente, uma pessoa que come feijão e carne, farinha, vai morar no céu. Né? Depois é aquele que dizer o quê? Que pratica tantas coisas, né? E depois o simples fato de dizer eu aceito a Jesus, está tudo perdoado. Perdoou foi tudo. Né? Ele não entende. Isso aí é o diabo que coloca, né? Na mente da pessoa, para a pessoa, né? Não crer. Não crer. Né?
Porque o Deus desse século chegou ao entendimento, né? Porque a pessoa não tem entendimento, não tem como entender que uma pessoa pode se redimir, se arrepender das coisas que fazia, como eu que bebia, mas tem outros piores ainda, que matava a gente, né? Que era bandido, e hoje em dia são verdadeiros cristãos. E do mundo não acredita que essa pessoa pode ser ressocializada pela igreja. Porque a igreja é a maior agência ressocializadora do mundo. Porque é Cristo que está no meio dela. Porque os presídios, o Estado, é o que tem a função de ressocializar o preso. Mas ele não consegue fazer isso. Porque quando o preso está lá dentro, se não matou ninguém lá fora, mas quando chega lá dentro, ele fica com a mente cauterizada e consegue matar a gente lá dentro. Ou senão, quando sai de lá de dentro para fora, consegue ser pior do que era. Mas quando a pessoa sai do presídio e vem para a igreja, se torna melhor. E aquele tudinho se acaba. Aí o senhor disse aí nas suas palavras que pensava dessa forma, né? Que o crente não podia, era difícil a pessoa que fez aquilo outro, e às vezes dava até a raiva das pessoas, xingava as pessoas, mas quando chegava alguém para o senhor falar, entregar a literatura, o senhor recebia? Recebia. Inclusive eu tenho até hoje uma literatura que foi a partir dessa literatura que, como eu já falei, que Deus vinha trabalhando, do meu copo de cerveja disse que um dia ia ser crente. Um pouco tempo depois me deram a literatura, e nessa literatura tinha, no verso dela, tinha escrito assim: o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu aceito o Senhor como o único Senhor, suficiente, Salvador da minha vida. E ali eu dobrei aquele papelzinho, botei na carteira. Até hoje eu tenho esse papel na carteira guardada. Tá vendo como há uma literatura, né? Tá vendo aí a grande importância, né? De a pessoa entregar uma literatura, né? Aí você vê, aí alguém, eu já vi muito, acho que o senhor também já viu, os irmãos estão assistindo, pessoas nas entregações, né? Nos ônibus, né? Entregando literatura, né? Isso é muito importante. E muitas pessoas recrimam aqui dali, por que fazendo aqui dali, a besteira, ninguém vai jogar, vai pegar, vai amassar. Mas de 10 que ela entregou, 2 ou 3 guarda. Eu não sei quanto ela entregou naquele dia que jogaram fora, mas eu não joguei. Não jogou. Eu aceitei, aquela palavra entrou no meu coração, né? E guardei, e foi juntando um quebra-cabeça daqui e dali, e eu cheguei onde eu estou. E nesse período de o senhor aceitar Jesus, o senhor tinha amigos que eram evangélicos? Não tinha, só amigos que eram... Só amigos do mundo. E foi difícil também. Porque eu deixei de beber e fiquei junto com os amigos que bebiam. Os amigos. E eles me ofereciam, eu disse, eu quero não. E ó, tamo aí, tua mãe tá vendo não, tamo aí, fulano tá vendo não. O senhor falou uma coisa agora que eu quero tirar uma dúvida que eu tenho. Eu tenho 56 anos dentro da igreja, nunca bebi, nunca fumei, né? Nasci no evangelho, como eu falei. Mas as pessoas às vezes aceitam Jesus e não quer deixar de beber, não quer deixar de fumar. Aí a minha pergunta para o senhor falava que bebia. O último copo de cerveja que o senhor tomou, o senhor disse, eu vou ser um crente um dia. Dali o senhor parou ou ainda ficou bebendo escondido? Não, escondido jamais. Eu estava enganando a mim mesmo, né? Aí o senhor parou mesmo? Parei, definitivamente. Não, é isso que eu não... Até hoje, para honra e glória, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu podia tomar um gole de cerveja, mas se me desse 100 mil reais, eu quero não, vou falar. Então parou mesmo, instantaneamente assim. E outra, os amigos, que eram meus amigos, quando bebiam, começaram a me criticar. Por isso que eu falei, você falou, assim, o que é que passa na cabeça? Que eram meus amigos quando bebia, mas depois que eu bebia, dizia, ali, ó, mas não é crente, só quer ser crente agora. É o santo. E às vezes queria distorcer a palavra, falar dos crentes, falar disso, daquilo. Aí muitas vezes, quando eu via que estava querendo ir para a carne, eu saía de perto, ia para dentro de casa, que era perto da minha casa. Aí eu disse, não, vou entrar que é melhor. Aí tinha um ou dois amigos que entendiam, mas sempre tinha um no meio que queria afrontar. O que é que o senhor acha, no seu pensamento agora, como cristão, né?
depois a gente volta a esse assunto. As pessoas que aceitam a Jesus e não deixam de beber nem de fumar, o que está faltando? É perseverar, né? Perseverar. Perseverar, ler mais as escrituras, entender, né, o que Deus quer com a pessoa, conhecer, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a verdade é Cristo, ele tem condições de libertar do primeiro momento que você disser que não quer mais. Porque tem um versículo que diz: do qual você é tentado, do tal você torna servo. Se eu não consigo deixar de beber, eu me torno servo daquela bebida. Se eu não consigo deixar de fumar, eu me torno servo daquele cigarro. Você tem que dizer: não, não quero mais, isso aqui não pode me vencer. Eu sou mais forte do que a bebida, eu sou mais forte do que o fumo. Nenhum vício pode vencer um homem quando ele tem na sua mente que ele pode deixar aquilo definitivamente. Aí o senhor aceitou Jesus, foi para essa igreja, aí ficou lá. Como foi a sua trajetória nessa igreja? O senhor tinha oportunidade para cantar, para falar de Jesus, ou era somente... Não. Lá era sentado no banco. Até porque eu comecei lá, né, não conhecia nada de evangelho, não sabia de nada, não sabia nem procurar os livros na Bíblia. E daí, mas eu fui buscando, mas era sentado no banco mesmo. Sentado no banco, buscando, porque lá é diferente. É diferente, né? E já tinha o grupo lá fechado, né? Tem o grupo fechado, né? Cada igreja tem um... O grupo de louvor dele lá, só quem louvava era aquele grupo. Né? Louvava 3 hinos só. Vai lá, o senhor lá, assistindo culto lá, o senhor tinha vontade de cantar, de falar, de não. Tinha vontade não, só ia só para... Eu tinha vontade de trabalhar na obra, ajudar nos bastidores, entendeu? Né? Por trás, não era para estar assim na frente, não. Eu gostava muito de ajudar, como eu não cheguei a ajudar lá por trás dos bastidores. Precisar daqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos. E daí então, né, a igreja foi crescendo, e mudou também um pouco a liturgia dele lá. O povo que era mais antigo como eu era, depois se afastando. Eu também decidi me afastar. Mas você se afastou de ir para essa igreja, não de Jesus. Foi no tempo que eu conheci a irmã Ju. Aí vim morar aqui em Jardim Paulista Baixo. E no mesmo tempo que eu saí da Igreja do Amor, eu comecei a frequentar as igrejas aqui em Jardim Paulista. Aí a irmã Ju era evangélica já? Já era evangélica. Já era evangélica, né? E quando casou com o senhor, aí o senhor já... eu pedi a Deus uma serva do Senhor. Né? A irmã Ju é guerreira, né? Aí a gente começou a visitar as igrejas por aqui. Tinha essa bem pertinho, que era a Vida Nova, bem próximo da minha casa, 2, 3 casas. E a gente ia, praticamente não ia lá, mas ia mais nas outras assembleias, né? Aqui na Rua 7. Não, gostei não. Às vezes ela gostava. Mas o que acontecia que o senhor chegava lá, na igreja, não gostei dessa não? Era o que? A liturgia, era o jeito de... Era a receptibilidade, a recepção do povo, às vezes. É muito importante, né? A pessoa receber os outros, né? Às vezes era... assim, a palavra, às vezes, que eu não absorvia bem, não entendia bem. E aí a gente foi buscando, procurando, foi até que chegou na Vida Nova. E dali então eu comecei a gostar. Como foi que o senhor chegou na Vida Nova? Quem foi que levou o senhor? Foi o Espírito Santo de Deus? Foi o Espírito Santo. Indicação? Quem foi? Foi o Espírito Santo. E teve um conhecido lá mesmo, daqui da próxima minha rua, que vai para ali, uma igreja boa ali, eu visito lá também. Aí eu fui, né? Nesse tempo, a irmã Ju estava no sertão. Eu já conhecia ela, mas estava no sertão. Nós só estávamos conversando. Paquerando, né? Como diz a história. E aí eu fui sozinho. E com pouco tempo, aí gostei da Vida Nova. Né? Até porque era bem próximo da minha casa também. Os irmãos me acolheram bem lá, todos. E aí quando ela chegou, quando eu comecei a conversar com ela, que nós resolvemos mesmo
nos casar, ficar junto. Aí eu disse, pronto, já tem a igreja certa pra gente ficar. Aí Aí ficou lá. ficou na vida nova. Bênção de Deus. Aí quando chegou na vida nova, né, foi o tempo que o senhor se aproximou mais da irmã Ju. É. Aí casaram. Casaram-se aonde? Na igreja ou Não, estou falando em igreja. Vocês casaram quando estava na vida nova na vida nova? ou casaram no sertão? Não, aqui. Casou aqui da vida Vida nova. Aí fizeram parte da vida nova. O senhor e sua esposa na vida Na nova. vida nova. Aí foi gostando da vida nova. Agora me diga. E dali então, eu... Não, pode dizer, complete. E dali então, nasceu o desejo no meu coração de trabalhar na obra. De trabalhar na obra. Aí eu vi os cooperadores, vi o obreiro, né? Obreiro, na época era Na época cooperador. era cooperador e obreiro. E eu vi eles trabalhando, fazer aquele negócio assim. Aí eu pensava, como eu vim de uma igreja que não é diferente, eu pensava que eu podia chegar lá e dizer assim, eu quero trabalhar, bota aí meu nome. Aí já começar a trabalhar no outro Trabalhar. dia. Aí não é. Aí eu perguntei fiz amizade com um auxiliar, cooperador, né? Cooperador, né? Aí ele disse, Cooperador. não é assim não, o pastor tem que ver como é, tem que receber de Deus o chamado, se é para você mesmo, você fica aí, vai vindo para a igreja, né? Vai se esforçando, e o pastor vai vendo e um dia ele vai lhe chamar para trabalhar na obra. Isso aí já era o Espírito Santo convidando, né? Isso. Convidando o Senhor para ingressar na obra de Deus. Mas é interessante porque no começo eu só queria ser cooperador mesmo. Eu só queria ficar assim mesmo, ajudando aqui, dar água, puxar uma cadeira para lá. Eu não queria. Eu Seguir pensava a que não era carreira. seguir carreira, só ficar. Não Seguir. tinha muita. O cooperador não tinha muita responsabilidade de crescer, era só aquilo mesmo e pronto. Só ficar em cooperador até morrer. Eu pensava assim no começo. Mas não, aí você vai crescendo. É porque as coisas na nossa vida, presbítero Neil, tanto secular, né, no cotidiano, numa empresa, a tendência é crescer, né? E na igreja também a mesma coisa, né? Na igreja a mesma coisa. Quando um membro da igreja é um membro que o pastor começa a observar ele é um membro, e foi o seu caso, né? Porque o senhor chegou a presbítero da igreja porque o pastor observou, né? Então o pastor está ali observando a todos. Então ele começa a ver aquele membro pontual, aquele membro assíduo na igreja, membro que é obediente, membro respeitador. E a própria palavra diz que ele vai alcançar bênçãos para si. Então o que acontece? O pastor olha e começa. Então, aí vem um versículo que diz: aquele que põe a mão no arado pode voltar atrás. É isso mesmo. Pegou um cargo na igreja, aí não pode descer mais. É só crescer, né? Crescer. Mas durante a vida nova, antes de chegar aos cargos que o senhor adquiriu lá, através do Espírito Santo de Deus e de Deus, né? O senhor teve alguma experiência? Alguém cantou? Alguém pregou? Que aquilo mexeu com o senhor alguma vez? Olha, era de Deus mesmo ficar na vida nova, porque do começo ao fim do culto eu gostava de, né? Quando eu chegava na vida nova eu já começava a sentir a presença de Deus, né? No louvores, na pregação, com os irmãos. Isso aí foi tudo um conjunto. O louvor sempre é bom, né? Vai nos fortalecendo. E a palavra, nem se fala, é que nos edifica, né? Que nos dá ânimo, que nos faz ter fé. E aí, na vida nova, eu consegui alcançar tudo isso, né? As amizades com os irmãos, os louvores também que eu recebia, e a palavra também. E a palavra. Mas teve algum momento que o senhor parou mesmo, consigo mesmo falando: eu estou no lugar certo, Deus está aqui falando comigo. Chegou esse momento lá, chegou sua vida. Até a irmã Ju, ela disse um tempo, é aqui mesmo que você quer ficar? Eu digo, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tem lugar mais para a gente ir, não. O lugar é esse aqui mesmo. Já senti de Deus que é aqui que vamos ficar. E nesse período
que o senhor está lá como membro, né, da igreja, já veio batizado nas águas de outra igreja, o pastor recebeu o senhor, recebeu a sua esposa, né, vocês foram bem acolhidos, não é isso? Aí nesse período, aí o senhor está lá, só ouvindo, teve o desejo de trabalhar, mas pensava que não ia subir degrau, é só aquilo mesmo. E quando recebeu o chamado para ser cooperador da obra do Senhor, como foi que o senhor recebeu esse chamado? Quando eu recebi esse chamado, foi uma satisfação muito grande, porque era aquilo que eu queria, né? Ser cooperador. Porque eu achava bonito ver os irmãos ajudando, fazendo a coisa, botando, ficando na porta, como um guarda-costas mesmo ali, segurança. Eu achava bonito aquilo, trabalhar na obra. Aí eu recebi com uma imensa satisfação. E daí em diante eu disse, não, eu quero, recebo. Quando o pastor me chamou, né? Eu disse, não, não vou negar não, vou agarrar com unhas de dentro esse chamado. Aí o senhor já observava. Eu já estava observando como eles trabalhavam. Eles trabalhavam. E eu disse, dá para mim esse serviço. Isso é Porque eu digo, não, esse serviço aí não é pregação, ó, pregação. Até hoje eu tenho que estar pregando, né? Olha, veja aí, viu, você que está escutando. Que exemplo o presbítero Neto está dando, porque as pessoas às vezes almejam algo dentro da casa do Senhor, mas não observam como se comporta aquele algo que ele quer ser também. Mas o presbítero Neto acaba de dizer que ele, como membro, sentado nas cadeiras, mais observava os cooperadores trabalhar. Porque se um dia, né? Chegasse a hora, não ia ficar tão perdido. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Aí nota-se que o senhor tem chamada. Porque quem tem chamada é assim, né? Não é aquela pessoa que vai ser chamado e vai leigo, não. Ele sabe de alguma coisa, porque ele sabe o que Deus tem na vida dele e ele começa a observar. É igual quando a pessoa vai aprender a dirigir um carro, ele tem tanta vontade que ele nunca pegou no carro, mas ele está olhando ali como que passa a marcha, se liga uma seta, muda o volante para um lado para o outro, ele pega o carro, às vezes ele sabe tirar o carro do lugar, sabe trocar de marcha, porque ele prestou atenção, né? Amém. Queridos, hoje eu estou substituindo, viu? O nosso diácono Lucas, né? Ele está enfermo, né? Não pôde chegar, então ele pediu para a minha pessoa estar aqui, né? E eu estou aqui, né? Tentando, né? Eu não vou dizer que eu estou, não. Eu estou tentando aqui substituir Lucas, né? Porque ele tem essa vocação, né? A minha vocação é ali no púlpito, pregar a palavra, né? Mas, como dizem que o pastor tem que ser tudo, né? Aí eu estou aqui tentando substituir o diácono Lucas, e ele me perdoe, nem está lá do outro lado ali, me assistindo. Vou até ver aqui quem está assistindo aqui para mandar um alô aqui, deixa eu ver. Eu estou com Esté Balbino, né? Minha irmã está aqui. Estou com Osélia, minha tia. a tia do presbítero Neil também está assistindo, a paz do Senhor, minha irmã. Eu estou também com Fagner Lima, meu sobrinho, o sobrinho do presbítero Neil, paz amado também. Advogado. É advogado, né? Muito bem, parabéns. Estou também com a cantora Midian Vieira, né? Cantora Midian Vieira, né? E estamos com essas pessoas aqui por enquanto, né? Tem mais aqui, mas não apareceu o nome ainda. Quando aparecer, a gente fala o nome de vocês, né? Presbítero Neilton hoje sendo entrevistado aqui, contando um pouco da sua trajetória, já falou da sua infância, falou da sua juventude, né? Ele não nasceu num evangélico, mas conheceu a Jesus em outra igreja, passou para a vida nova, e hoje nós estamos falando da sua trajetória aqui na igreja Vida Nova. Presbítero Neil, aí o senhor foi cooperador da obra do Senhor, e como é trabalhar na seara do Senhor como cooperador? É muito bom, né? Satisfação imensa. Eu digo assim,
trabalhar para o Senhor em qualquer área é bom, né? Tanto ser cooperador, como diácono, como presbítero. O senhor não tinha dificuldade de varrer a igreja, Não. distribuir ceia, tirar oferta, lavar banheiro, Não. pintar a igreja? Não tinha dificuldade, não? Não, nenhuma. Até quando a igreja foi lá na avenida lá, teve uma escala, não foi para lavar banheiro, fazer a faxina, e eu fui incluído nessa escala e fui como se estivesse fazendo na minha casa, né? Porque para o Senhor a gente tem que dar o melhor, né? Às vezes a gente dá na casa da gente, mas para o Senhor tem que ser melhor do que na casa da gente. É verdade. Porque é para o Senhor. É verdade. Aí chegou ao estágio de trabalhar como cooperador, trabalhando, dando glória a Deus, dando aleluia, fazendo a obra do Senhor. Como cooperador, o senhor chegou a dirigir culto, alguma coisa? Como foi essa experiência, dirigir culto? Dirigir culto já foi mais complicado, né? Porque vamos pegar no microfone. E quando a gente começa, não tem experiência, vai pegar no microfone, começa a ficar nervoso, suar as mãos, dá dor na barriga. Mas aí a gente vai, né? Com a nossa força, como diz a palavra. Vai nessa tua força. E assim eu fiz. Todos fazem, porque eu não posso fazer, né? Eu não vou retroceder. Meu caminho é o céu, é o alvo. E para trabalhar na obra, a gente tem que ir adiante, nunca retroceder. Principalmente na obra do Senhor. E aí eu fui. Talvez não tenha dirigido bem as primeiras vezes, mas sempre tentando melhorar. Porque não há nada que a gente possa melhorar. Muitas vezes pensamos que somos bons, mas não é. A gente pode melhorar cada vez mais. Eu acho que eu tenho algum tempo de evangelho e acho que a gente nunca faz 100%, né? A gente tem que melhorar alguma coisa. Sempre a gente tem alguma coisa que tem que melhorar, porque a obra do Senhor é uma obra que sempre está progredindo, né? Então a gente tem que sempre melhorar. Né? Aí o senhor começou como cooperador, mas a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não volta, ele avança, né? Como o senhor falou no início, que não esperava, pensava que era só trabalhar bastidores, mas chegou a oportunidade de trabalhar como cooperador e as coisas foi passando, os anos foi passando e veio a chamada para o presbitério da Igreja do Senhor, né? O presbitério da Igreja do Senhor. E como foi que o senhor recebeu, né, o convite do pastor para assumir um cargo tão importante na casa do Senhor, que é um cargo de presbítero, que às vezes eu fico assim pensando, o presbitério ele tem uma força muito grande, né? Você vê que quando escreve lá em Tiago diz assim: está alguém entre vós doente, chame quem? Presbítero. E por que não diz o pastor? Porque o pastor é o cargo maior da igreja, mas veja que Tiago diz o quê? Chame os presbíteros da igreja. Então a gente vê que os presbíteros têm uma responsabilidade. Aí eu pergunto para o senhor, como foi que o senhor recebeu esse convite? Fazem o quê? Tem menos de um ano, né, que eu sou presbítero. Como já falei, eu comecei como cooperador e passei para diácono, né, para depois ninguém achar que a gente está pulando de etapa. Diácono, depois diácono, cheguei ao presbitério. E aí já se fazem o quê? 9, 10 anos que eu estou aqui na igreja. Passou quantos anos como diácono? Diácono eu passei uns 6 anos, 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. E aí eu cheguei ao presbitério. É como se diz a história, né? Eu já estava amadurecido aqui na igreja, vendo, entendendo a liturgia da igreja, vendo a função do presbítero, porque já passaram vários presbíteros por aqui. E aí a gente vai
olhando o jeito de trabalhar, a forma de trabalhar, a responsabilidade. E aí a gente vai assimilando como tem que ser feita as coisas. E eu recebi assim com imensa satisfação também. Já não é, nesse caso, eu já não queria ser mais só como cooperador, ficar só por ali. Nessas alturas eu já estava querendo, né, progredir, prosperar na obra. Aí, pronto, eu já estava praticamente assim, pronto para assumir essa função de presbítero. Não 100%, porque ninguém é 100%. Mas eu já me achava, né, pelo andar da carruagem, como diz, né, não perdendo culto, porque eu não tenho o hábito de perder culto, vindo para a igreja, já tinha oportunidade de pregar, de falar de Deus. Isso aí tudo são coisas que vai amadurecendo, vai fazendo pegar experiência. Já dirigia culto normalmente, já dava uma palavra, já decorava versículos. E aí, quando eu tive o chamado para o presbítero, eu recebi sem nenhuma dificuldade, pode dizer assim. Graças a Deus. Porque eu já estava, não 100%, mas já tinha mais de 50% certeza que eu tinha condições de assumir o presbitério da igreja. Aí vem aquela responsabilidade maior, né? Porque a gente entende que o diácono, ele é como se uma pessoa mais material dentro da igreja, né? Ele cuida mais das coisas materiais. Mais mão de obra, né? Mão de obra, né? Muito bem, mão de obra. Arrumar a igreja, arrumar lugar para as pessoas. Mas quando se trata já de um presbítero, aí tem uma responsabilidade maior. Área espiritual, né? A área mais espiritual, é trazer uma palavra, é trazer um conselho, né? E a gente entende que o presbítero da igreja é considerado na Bíblia como um ancião, né? O ancião da casa do Senhor, né? O ancião da casa do Senhor. Aí eu pergunto para o presbítero Neilton, quando o senhor foi consagrado, né? Porque uma coisa é a gente receber o convite, né? Porque eu recebi convite para ser diácono, convite para ser presbítero, evangelista, pastor. Mas quando a gente recebe o convite, é uma expectativa, né? A gente fica naquela expectativa. Mas depois que é derramado o óleo sobre a nossa cabeça, a gente tem uma nova experiência. Aí chegou um momento na sua vida, né, que o pastor marcou o dia da consagração, né, que foi derramado o óleo sobre a sua cabeça. E daí por diante, como foi que o senhor se sentiu depois do óleo cair sobre a sua cabeça? Uma imensa responsabilidade, né, na obra do Senhor. Assim, porque, como o senhor mesmo falou, o presbitério é uma coisa que todo mundo está ali olhando na igreja, tanto o pastor como o presbítero, né? Às vezes quer até se espelhar nele. E a gente não pode estar dando o que falar, né? Tem que ser uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que tem que fazer as coisas certas, andar correto, porque a gente está sendo olhado por muitos, talvez por todos da igreja. Não por olhar mal, né? Por observação mesmo, como é que aquela pessoa como a pessoa se trata, como ela anda, como ela fala, como ela trata os irmãos, como ela é espiritualmente, como ela está espiritualmente. E aí é uma responsabilidade muito grande. Isso aí nós temos que nos examinar todos os dias, né? Tentar melhorar todos os dias, tentar fazer a coisa certa e transparecer para os outros que estão fazendo a coisa certa. É verdade. E a gente entende, né, eu sou um homem casado, bem casado, você já falou aqui, que a esposa tem um papel importante na chamada do obreiro. Né? Quando eu falo obreiro, eu estou generalizando, diácono, presbítero, pastor, evangelista. E como foi que a sua esposa recebeu essa notícia que o senhor seria consagrado ao presbitério da igreja? Ela é uma pessoa muito enérgica, né? E ela gosta muito de estar ali, como é que se diz? Interagindo. Né? Quando eu estou
quando eu estou escalado para pregar, ela fica dizendo, tentando me ajudar nos versículos, na palavra. Não, está dizendo assim, está dizendo assim, está dizendo. E é. Até hoje mesmo, quando eu vinha para cá, ela está tentando me instruir em algumas coisas. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas que o Diácono nunca faz. Não estou esquecido, não. Daqui a pouco eu vou falar. Mas ela é aquela pessoa que está sempre interagindo comigo. É uma pessoa muito importante, né, na minha vida. Ela aceitou muito bem esse meu chamado. Né? E tem dado uma força muito grande. Muito grande. Parabéns. Sempre ela tem, quando ela vê alguma coisinha errada, ela puxa minha orelha, ó, você é presbítero, não pode fazer isso. Amém, glória a Deus, parabéns. Que todas as esposas, né, tomem exemplo também, né? Porque a gente sabe que ela não foi consagrada. Quem foi consagrada foi o homem. Mas ela tem uma partícula muito grande na chamada. Diz até um ditado aí, né, que diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. É uma grande mulher, porque essa grande mulher é aquela que aconselha, aquela que ajuda, né? Direciona, né? Porque às vezes a gente que está envolvido com a coisa não percebe, ela que está por fora percebe, né? Então o senhor acha que ela recebeu de bom grado, e está ali ajudando? Até aqui ela tem me ajudado. Glória a Deus, né? Pronto, presbítero, né? A gente vai falar mais, mas agora eu vou tentar fazer o quadro que o Diácono Lucas faz, né? Eu digo uma palavra, o senhor vai dizer o versículo, né? Só que não vai ser sorteada. Não vai ser sorteada. Eu que vou falar na hora. Vamos nessa? Beba água aí, respire fundo e lá vai. Mas eu tenho aqui outra opção. Tem uma opção aí? Mas o senhor estudou essas palavras, foi? Não. Lucas foi o entrevistador que colocou aqui. Pronto, tá aí. Pronto, eu vou aproveitar. Eu queria perguntar, era uma dessas aí. Saiu. Amor. Pronto. Então lá vai. Então me diga um versículo, irmão Neilton, com a palavra anjo. Anjo. Essa palavra, esse versículo que eu vou dizer aqui é um versículo muito forte e todos os crentes têm que ter muita atenção, discernimento, porque é aquele que, acho que é o apóstolo Paulo que diz assim, não é maravilha que Satanás se transfigura em anjo de luz. Porque muitas vezes nós pensamos que é Deus, mas não é. Não é. Vamos lá, muito bem. Me diga um versículo com o nome carro. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Mesa. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Unge minha cabeça e o cálice transborda. Presbítero está afiado. Vamos lá. Mas não foi tudo não, ele quer fazer um sorteio. Não, eu vou fazer 4 só. 5, aliás, eu fiz 3, né? Bota 2. Vamos lá. Olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. E se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Está profundo. Viu? Agora a última palavra aqui. Nós vamos... filho. Isso é fácil, né? Filho. Porque Deus enviou seu filho. Porque Deus amou seu filho. Amou o mundo. Ó, já enrolei. De tal maneira que enviou seu filho para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora ele também faz um quadro que eu digo uma coisa, o senhor diz assim, uma preferência, o senhor diz uma palavra, né? Eu ia fazer aqui, por exemplo, eu digo assim, uma preferência, o senhor vai dizer, viajar, né? Então vamos lá. Ele fala muito em cor. A cor que o senhor gosta? Azul. Um passeio. Passeio de pobre, praia. Pensa, todo pobre vai para a praia, né? Não paga nada, é verdade. Esse presbítero é inteligente mesmo. Amém. Que Deus abençoe a nosso presbítero, né? Glória a Deus. Uma comida.
Feijão com arroz. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Eu gostava muito de pão, mas hoje em dia eu cortei por pão. Um pregador. Um pregador. Pastor Felipe Balbino. Pastor Felipe. Esse pastor já foi citado um bocado aqui. Foi? Parabéns para ele. Um cantor ou uma cantora. Cantor, Gerson Rufino. Gerson Rufino. Também já foi citado aqui. Agora um hino. Um hino. Qual é aquele hino que ele toca? Eu não sei o que ele viu em mim. Esse hino atual. Mas por que o senhor gosta desse hino? Porque eu não sei o que ele viu em mim, né? Porque eu não merecia estar aqui. Eu era do mundo. Eu bebia. Eu não queria saber de igreja. Mas ele já tinha olhado para mim. Ele já tinha visto alguma coisa em mim. Ele já sabia que eu podia dar fruto. Podia dar fruto, né? E aí, mas por isso que eu sei que ele viu em mim, mas na verdade ele já via, né? Já via. Pronto. Aí chegamos, o senhor foi presbítero da igreja, graças a Deus, a esposa está lhe ajudando, né? Está lhe ajudando. Como é que o senhor está se sentindo na igreja Vida Nova nos dias atuais? No dia atual, bem, graças a Deus, exercendo a função, né, de presbítero, vindo para a igreja todos os dias, né, recebendo a palavra, recebendo o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui nessa igreja, né, e feliz, satisfeito e caminhando, né, caminhando na obra. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para o pastor, não é fácil para os irmãos, mas temos que fazer a nossa parte, em meio à dificuldade. Matando o leão todos os dias, como diz a história. Temos que fazer a nossa parte e vir para a igreja. E às vezes a pessoa bota muito defeito, muita dificuldade e não quer vir para a igreja. Mas, graças a Deus, eu peço ao Senhor, todos os dias, que eu venha para a casa do Senhor, né? Como diz aquele versículo, que eu me sinto feliz quando estou aqui. Não é uma obrigação, porque muito tem por obrigação, né? Como fosse um emprego, que tem que estar lá na igreja, não. Eu gosto de estar aqui. Se não estiver no púlpito, fico na porta. Se não estiver pregando, fico escutando. Mas eu gosto de estar. O senhor tem dificuldade, como presbítero, de tirar uma oferta? Não, de maneira nenhuma. Para mim é tudo uma coisa só. Presbítero, diácono, auxiliar. É porque a gente entende que quem é um presbítero pode ser o que já foi, né? Mas isso aí, aqui nós somos servos, na verdade. Todos nós somos servos. E servo tem que trabalhar. Amém, meu presbítero. Se tem diácono, bem. Mas se não tiver, o presbítero faz o serviço do diácono. Esse é um bom presbítero, né? Deixa eu falar aqui que entrou mais gente aqui na nossa live aqui. Tem aqui a nossa irmã Miriam Rodrigues, certamente o diácono Marcos também está. Também o diácono Lucas está em casa, com a irmã a diaconisa Vasti também estão assistindo. A missionária Débora também está assistindo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, diácono Antônio, irmã Ana, está todo mundo assistindo. Que Deus abençoe a todos, amém? Meu presbítero Neil, agora a gente vai para um tema, nesses minutinhos que nos restam, um tema atual. O que é que o senhor está achando desses movimentos nas igrejas? Sou como presbítero da igreja, porque o presbítero da igreja é aquele que doutrina a igreja, que ele mantém a palavra eficaz. A gente sabe que a gente muda, o homem se muda, mas a palavra, ela não muda, né? O próprio Deus disse assim, eu não mudo. Aí eu faço a minha pergunta ao senhor como presbítero da igreja, já é um ancião, né? O que o senhor acha desses movimentos gospel? É luz dentro da igreja, é parede preta, é tanta coisa. O que o senhor acha dessas coisas? Olha, foge um pouco, né, da nossa visão, assim, porque dá a entender, às vezes, que é até um show dentro da igreja. Embora que, às vezes, tenha palavra, mas tem que ter, assim, respeito pela casa do Senhor. Né? Show a gente vê no mundo, né? O show evangélico se faz fora das igrejas. Mas dentro da igreja não. Esse negócio de luz,
assim, fumaça, se torna a vida até... Muita gente vem não para ouvir a palavra, vem mais por intenção de um show, né? Quebra o princípio de Deus, muitas vezes. E por isso que eu não acho bem favorável esse tipo de coisa nas igrejas, porque quebra, talvez tira o princípio do evangelho, né? Do que Deus quer, né? Que Deus quer a palavra, quer discernimento. Mas o senhor acha assim, qual é a intenção dessas pessoas fazer isso nas igrejas? Muitas vezes é para atrair o povo, né? Atrair o povo. Você vê que onde acontece isso, as igrejas são lotadas, né? Cheias, mas às vezes se perguntar um versículo a uma pessoa, ele não sabe dizer. Não sabe nem por que está ali, né? Não sabe nem por que está ali, às vezes está mais por causa do show, da zoada, da euforia. Mas Deus está vendo, né? Deus está trabalhando. Se tiver do agrado de Deus, glória a Deus por isso. Nós também não devemos julgar, porque Deus é quem sabe todas as coisas. Assim é um pensamento meu. Né? Eu não posso dizer certamente, porque nós só conhecemos Deus em parte. Em parte, nós não conhecemos tudo de Deus. Porque tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, em Samuel, que Davi ia passando e tinha um rapaz chamado Simei. Simei, se eu não me engano, ele era parente de Saul. E ele estava revoltado porque Davi era o rei e ele estava caluniando Davi e jogando pedra em Davi. E Davi ia passando. O rei Davi. Não era qualquer um, era o rei Davi. Ia passando com seu exército. E o general que vinha atrás do rei Davi disse: e aquele ali, está jogando pedra, não sei que está caluniando o Senhor. Deixa eu passar à frente, que eu vou cortar a cabeça dele. Aí Davi disse: não, deixa. Quem sabe que não é o Senhor que está mandando ele fazer isso. Davi era um rei experiente, estava ali espiritualmente, estava sabendo absorver as coisas, né? E aí é que eu digo: quem sabe se não é Deus que está permitindo isso, né? Eu, no meu modo de dizer, humanamente falando, eu acho que não é totalmente certo. Mas quem sabe realmente é Deus. É quem está fazendo, né? É verdade. A gente, nos nossos princípios, né? A gente olha que está um pouco fora. Mas a gente não tem nada contra, né? Se quiser fazer, faça. Mas eu aceito. Eu também tenho esse ponto de vista, né? O senhor também, dessa mesma forma que o senhor falou aí. Né? Eu não adotaria isso aí, né? Porque, no meu ponto de vista, quebra os princípios bíblicos. Mas se as pessoas fazem, eles fazem porque para eles tem um objetivo. Se chegar ao céu, né? Tem um objetivo, né? É verdade. Outro tema que é bastante falado nos nossos dias atuais é sobre esses pastores que são pastores das revelações. O que o senhor acha disso? Eu acho também que muitas vezes a gente deixa de ouvir Deus para ouvir muita gente aí, fulaninho pé de fogo, sapatinho de fogo, e deixa de escutar Deus, deixa de orar ao Senhor, deixa de ter a sensibilidade de escutar Deus falar com a gente. Prefere ir atrás de fulano, de ciclano, ao invés de procurar Deus. Porque nós somos doutores, infelizmente, muitos, até dentro da igreja, eu posso dizer também às vezes, somos doutores em astrologia. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que fazer assim, e esquecemos de consultar a Deus. E por isso que muitas vezes quebramos a cara, porque usamos a lógica, né? De vez de procurar a direção de Deus. Não usamos a coisa certa. Primeiramente, nós temos que procurar Deus. E Deus fala com a gente. Porque a maior profecia é o quê? Palavra, né? Palavra de Deus, né? Mas Paulo disse que nos últimos dias haverá muito desse, né? Vai aparecer, e se o cristão, seja ele da liderança ou não tiver base bíblica, vai cair, vai atrás, né? Eu já vi vários pastores dizendo também que não deixa nem todo mundo pôr a mão na cabeça dele. É verdade. E está certo.
Tá certo. Nem todo mundo pode tocar na cabeça da gente, né? Porque a gente quando é tocado, a unção que está naquela pessoa, né? A gente entende que passa para a gente. Ali ele tem que conhecer a história da pessoa, A saber de onde a história. pessoa veio. Eu sou muito, meu ponto de vista, eu sou muito criterioso com isso, sabe? Eu sou muito observador. Quando uma pessoa chega na igreja que eu dirijo, que Deus colocou na nossa mão, pela misericórdia de Deus, eu procuro saber logo a história dessa pessoa. E a verdade é essa, né? A coisa certa é essa, porque tem muito na rede social, pastores, muita gente seguindo pastores, deixando até de vir para a igreja, seguindo os pastores que não sabem nem de onde ele veio, a história dele, de que igreja ele mas está ali todo dia olhando aquelas frases de efeito, são coisas maravilhosas, né? Porque você vai ser abençoado. É feito um pastor uma vez disse a mim, inventaram aí uma caixinha da promessa. Eu disse, caixinha da promessa, aí eu procurei saber, isso foi logo na minha juventude, era uma caixinha que só tinha versículo de bênção, né? Onde você tirasse ali, só era bênção. Aí é bom demais. Né? Aí você tivesse em pecado, se tivesse em qualquer tipo de pecado, mas se tirasse, Jesus já dá uma bênção. É chamada a caixinha da promessa, né? Então, esses pastores da atualidade são caixinhas de promessa. Porque ninguém vê ele dar uma doutrina. Ninguém vê dizer que a pessoa vai para o inferno se não estiver de acordo com a palavra, se não estiver fazendo a coisa certa. Só é bênção, só é bênção, só é bênção, só é maravilha. Amém. Para nós encerrarmos, estamos chegando já ao finalzinho, eu queria que o senhor falasse de um personagem bíblico que o senhor admira muito na Bíblia. E cada um tem um, né? O meu mesmo é Eliseu. Eu gosto muito do profeta Eliseu. E o seu? Eu não vou falar de Jesus, né? Porque Jesus é o mestre, né? Jesus é o mestre. Eu sou o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, né? Por que o senhor admira muito o apóstolo Paulo? Porque eu acho que ele foi um homem muito sábio, né? Apesar de ter sido um perseguidor de crente, né? Ele se transformou. De perseguidor, passei a ser salvador de alma. Livrar o pessoal do inferno. Muitas vezes ele fala coisas e livra a pessoa, como ele vem dizendo aí. Ele passou muito aperto, não é só livrar a pessoa, não. Ele mesmo passou muito aperto. Foi apedrejado, mas nunca negou a Cristo. Né? Teve ocasiões que ele foi apedrejado, jogaram ele para fora da cidade, apedrejaram, e ele se ajeitou todo dia. Os discípulos chegaram, ele disse, vamos de novo, entrou na cidade de novo, para falar do Evangelho. E fora as lições que ele vem dando, né, a Timóteo, né, a Coríntios, batia de frente com Pedro, ensinava a Pedro, né, um cara muito intelectual, e ele não cansava. Ele já era uma pessoa preparada, mas ele não cansava de ler as Escrituras, porque tem a passagem na Bíblia que diz que ele esqueceu os livros, os pergaminhos, e ele diz, passa na casa de Trode e pega meus livros, meus pergaminhos, e principalmente o pergaminho que eu esqueci lá. Pergaminho é as palavras, né, de Deus, ele lia. Por isso que ele era uma pessoa entendida, ele buscava. Muito crente quer ser entendido, mas não busca, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar, orar. Leia a Bíblia, nem que seja um versículo. Não quer buscar, não quer decorar, não quer saber, não sabe nem onde é que está os livros. Mas crente tem que saber disso tudo. Não é obrigado a saber a Bíblia toda, mas tem que saber alguma coisa da Bíblia. E olhe que ele não era discípulo de Jesus. Não chegou nem a ver Jesus. Ele não era discípulo de Jesus, né? Pedro foi discípulo de Jesus, né? Foi ele que Jesus deixou a responsabilidade com ele de assumir a liderança da igreja, né? E ele disse também, por cuja causa padeço. Estava levando pedrada. Por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho. Nunca negou. Paulo foi sofredor, né? Mas no dia que ele se converteu no caminho de Damasco, né? Que Deus fala com Ananias, e vai lá. Aí Ananias ficou assim com medo, né? Ficou receoso. Porque ela conhecia ele como Saulo, né? Saulo. Ficou receoso. Aí Deus diz para ele, né? Você vai porque ele é o vale escolhido. E era mesmo.
Não, mas foi mesmo. A gente entende que o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, Paulo, praticamente todo é de Paulo. E ele ainda diz outra. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que ele fazia quando era Saulo, ele ia esquecendo dessas coisas. Prossigo avanço para o que estão adiante de mim, que é o alvo. O alvo é Cristo. O versículo que chama mais atenção de Paulo, qual é? É esse aí. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim, né? Que é as coisas de Deus. as E coisas prossigo novas, né? para o alvo. As coisas. E um versículo muito bonito que eu acho que quando ele fala, que ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? É bênção de Deus. Amém. Também está conosco a nossa irmã Neidinha e a nossa irmã Maria do Carmo, diaconisa Maria do Carmo, Pai do Senhor. Pronto, meu querido presbítero Neilton, foi um prazer, uma alegria. A hora do instante passa quando as coisas estão boas, né? A hora vai, voa logo, né? Falar de Cristo, né? Falar do instante Deus, voa, né? Mas eu queria que o senhor ainda deixasse uma palavra aí para os nossos ouvintes. Olha para aquela câmera ali e dá uma palavra, aquela palavra que está no seu coração, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração. O senhor agora olha para aquela câmera ali e dá uma palavra para todos. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor mais uma vez, né? Somos gratos, né, por todos que estão aí do outro lado, nos vendo, nos ouvindo. E a palavra que eu tenho não é de Paulo, não. Essa eu vou dizer que Deus falou mesmo. Eu já me esqueci onde é. Se eu não anotar, eu esqueço. Deus diz assim ao povo de Israel: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós. Isaías. Pensamento de bem, né? Pensamento de paz, e não de mal, para dar o fim que você desejar. É Deus quem sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. É como eu disse aqui, a gente acha que é bom, mas quem sabe verdadeiramente é Deus. Porque nós somos doutores em achar que devo fazer assim, que devo fazer assim, que devo agir assim, mas tem que ter discernimento, entender que é Deus quem está na frente, Deus quem faz. Quando Deus falou isso, o povo de Israel estava cativo. E ele disse assim: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós. Fica mais um tempinho aí, que eu vou botar vocês num lugar melhor, né? E é assim que nós devemos entender. Não buscar o que nós achamos, e sim o que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus também, quando ia passando, o povo também, quando ia, antes de passar o Mar Vermelho, Deus mandou ir para onde? Piraiode, né? Piraiode. Deus disse assim: vá para Piraiode. É o nome aqui que já me esqueci. E que o povo, antes de atravessar o mar, e sabia que Faraó vinha atrás já para pegar o povo. E Deus mandou ir para esse lugar. E esse lugar, sabe como é que se chama? Beco sem saída. Beco sem saída. Deus mandou o povo, de vez de mandar atravessar para o Mar Vermelho, atravessar logo o mar, para Faraó não pegar, mandou o povo ir para um beco sem saída. Na lógica da gente, ia ficar mais fácil de ser pego o Faraó. Mas, como Deus que sabe de tudo, ele mandou ir para lá, depois tirou o povo de lá, e o povo atravessou o Mar Vermelho, e Faraó e seu povo foi quem perdeu. Por isso que Deus é quem sabe. Deus é quem sabe, Deus é quem tem um pensamento acerca de mim e de você, né? Ele só quer o bem para mim e para você. Por isso que nós temos que estar atentos às coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus por excelência. Porque Deus é quem sabe os pensamentos que tem acerca de mim e de você. Amém? E fica essa reflexão para a igreja. Obrigado. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa de entrevista. Hoje com o pastor Felipe, porque o diácono Lucas está enfermo, e nós tentamos aqui, na medida do possível,
fazer o trabalho, mas com certeza espero em Deus que na próxima segunda-feira ele já está aqui me entrevistando a próxima candidata, né? Que daqui a pouco o presbítero vai dizer quem é. É uma mulher. Pensa aí numa mulher, vai estar aqui segunda-feira. Ele diz que é um homem e uma mulher, né? Então o senhor pensa logo num aí. É qualquer uma da igreja? É da igreja, qualquer uma da igreja aqui, o senhor vai falar o nome dela daqui a pouco. Então eu quero agradecer a Lucas pela confiança, né? E colocar a minha pessoa aqui para substituí-lo. Que Deus continue abençoando a todos que passaram por aqui, que escreveram o seu nome, já com Jonas escreveu agora há pouco. Que Deus abençoe a todos, a você que vai assistir depois, a você que assistiu. Lembrando que o nosso programa é sempre às 19h30, né? Até às 9 horas mais ou menos aí. Então a gente agora, o presbítero Neilton, que foi entrevistado hoje, esposo da nossa irmã Ju, congrega aqui conosco na Vida Nova, né? Ele vai agora dizer o nome de uma irmã que estará sendo entrevistada pelo diácono Lucas na próxima segunda-feira. A irmã vai estar em condições? Ela já foi. Já foi? Já foi, irmã Então, Batista, irmã me Ana. lembrei. Irmã Ana. A irmã Ana. Pronto, o irmão presbítero Antônio escolheu a irmã Ana. Presbítero, é a esposa da irmã. O presbítero Antônio. A irmã Ana é esposa do presbítero Antônio, né? E o presbítero Neilton escolheu ela. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que a graça e o amor de Deus e as bênçãos do Divino Espírito Santo console a todos, em nome de Jesus. Amém.